Fala, galera. Vamos acompanhar aí as últimas informações do Timão, que domingo enfrenta o Vasco e segunda-feira terá novas eleições para a presidência. E também o Samir Carvalho, que traz novas informações sobre reforços no Timão. Vamos acompanhar. Olha, a Gazeta Esportiva segue com Alexandre Silvestre, trazendo as informações do Corinthians. Boa noite, Silver. Atualiza Fiel, por favor, com as novidades do Timão e explica onde que você está. Oi, Michele, tudo bem? Eu estou aqui numa sala comercial no bairro do Tatuapé, lotada de jornalistas, ou repleta de setoristas do Corinthians, porque daqui a pouquinho o André Castro, que é um dos 3 candidatos à presidência do Corinthians, eleição que vai acontecer na próxima segunda-feira, concederá a entrevista coletiva. Ele é esse candidato mais jovem do Conselho, na eleição indireta, que está prometendo trazer um investimento de 1 bilhão, com B maiúsculo, B de bola, de dólares, para ajudar o Corinthians, o que seria realmente o dinheiro para resolver todos os problemas do Timão. Daqui a pouquinho ele fala. Antes da entrevista coletiva dele, eu passo informações do Timão, que está se preparando para o jogo contra o Vasco da Gama, domingo em São Januário. O Corinthians é o 14º, o Vasco da Gama o 16º. O Vasco da Gama é o primeiro fora da zona do rebaixamento, tem 2 jogos a menos em relação ao Corinthians, mas está com 3 pontos a menos do que o adversário, do que o Coringão. E o Dorival Júnior com muitos problemas para escalar a equipe, porque ele tem os 4 titulares machucados, sem previsão de volta por um período aí considerável. Estou falando do Memphis, do Yuri, do Carrilho, são jogadores muito importantes do Corinthians. O Martínez, que também fraturou a mão, então esses caras estão fora de combate. E o Corinthians tem alguns jogadores pendurados. O jogo seguinte do Corinthians no Campeonato Brasileiro, considerando a partida do Vasco da Gama, é no outro domingo, em casa contra o Palmeiras. Então o Corinthians pode, se esses 4 jogadores pendurados tomarem cartão, ficar com mais de meio time titular fora pro derby da outra semana. Eu estou falando do Bidon, do Bidu, do Charles, que é volante reserva, que pode ser aproveitado pelo Dorival, né? Então são jogadores importantes. Em compensação, voltam Kaká, voltam Angileri e também Romero para esse jogo contra o Vasco da Gama, com casa cheia em São Januário, clima hostil para o Timão, e eu volto já já. Beleza, Silvestre. E aí, a Rafa Salazar? Eu conversava com o Salazar aqui antes do programa, falando, né, já projetando esse Corinthians e Vasco, depois Corinthians e Palmeiras, depois Corinthians e Fluminense e tal. E são muitos problemas para o Dorival, né? Muitos problemas. É claro que o futebol é resultado, mas a gente dizia domingo no Mesa Redonda, o Dorival é, para mim, o menos culpado de tudo que acontece em relação ao time. É bem verdade que a cada hora uma escalação, mas ele teve. O Corinthians tem um bom time, Salazar. Um bom time. É um bom time. Você pode ter todo mundo à disposição. Tanto que competiu com o Palmeiras e venceu o Palmeiras. E foi a única vez que o Dorival contou com a força máxima, né? Então, o Corinthians, para enfrentar o Vasco, que dá um alento porque perdeu para o Juventude, goleou o Santos, mas perdeu para o Juventude, ele tem muitos problemas. E aí é uma baita interrogação do que pode acontecer no próximo final de semana. Rafa, o Corinthians ele tem 2 problemas graves para essa sequência, principalmente para esse jogo contra o Vasco. O Corinthians tem o problema dos desfalques, que você não controla, o cara se lesiona, o outro tem uma hérnia, você não controla isso. Mas além dele, é o problema do elenco. O elenco do Corinthians é um elenco mal montado e foi mal avaliado, porque isso é informação, viu? Houve um entendimento da diretoria depois do título paulista de que, olha só, viu? Este elenco aqui, bateu o campeão paulista em cima do Palmeiras, é um elenco suficiente. Avaliação equivocada. E eu tenho informação de que o Dorival, antes de assinar, fez uma avaliação, conversou com o Fábio Soldado e Augusto Melo à época e disse, eu preciso de 4 reforços. Esse elenco é bom, mas não aguento o Brasileirão e a Copa do Brasil. O Dorival disse abertamente nas coletivas, confirmando o que você está falando, que mais do que ele ter pedido, lhe prometeram 4 reforços. Porque a informação é que ele fez essa avaliação antes de assinar. É isso. Falou, olha, eu entendo que o elenco é bom e tal, mas para o resto da temporada não dá. O Paulista engana, precisa de pelo menos 4 reforços. Prometeram para ele, tudo bem, a gente traz 4 reforços. E aí ele assinou, veio e agora o elenco piorou. Porque depois disso saiu Coronado, tivemos as lesões, saíram mais jogadores, saiu o Hector, enfim, saíram outros jogadores. Então o elenco hoje é pior do que ele tinha e não vieram os reforços. E aí quando ele está numa situação dessa, o que o Corinthians vai ter? De novo a molecada, vai jogar Kaique, vai jogar Dieguinho, vai jogar Bahia, vai jogar Guinegão. E é com isso que o Dorival vai ter que fazer dos limões da limonada, Garrafa. E é Vasco, Palmeiras, eu tô assim... Não, é Vasco, o Atlético Paranaense, Palmeiras e Atlético Paranaense.
o Atlético Paranaense no meio dos jogos importantes. Mas termos brasileiro tem Vasco e depois Palmeiras. Se perde pro Vasco e perde pro Palmeiras, ele pode, imagine só, com tudo que aconteceu, Corinthians e Palmeiras, o Palmeiras, vamos bater aqui pro Chico Lang não achar que estamos secando, o Palmeiras pode jogar o Corinthians. Nossa. Pode jogar o Corinthians na zona de rebaixamento. E outra, o Palmeiras é exatamente no meio dos jogos da Copa do Brasil. Que em tese assim, você tem que, vou para a Copa do Brasil buscar um título, mas não vai dar para poupar ninguém. Não tem, como é que ele vai poupar? Tudo e mais um pouco. Ele não tem como poupar. Ele daqui até o jogo contra o Palmeiras, até o segundo jogo contra o Atlético, ele vai sempre ter que colocar em campo o que ele tem de melhor. Só que o que ele tem de melhor já não é o melhor. Sem o Yuri, sem o Memphis, sem o Carrilho, sem o Martínez. E para esse jogo contra o Vasco, sem o Ranieri suspenso também. E o Garro, indo para o jogo, já falou que para 3 jogos é difícil. E o jogo com o Atlético a semana que vem é no tapetinho que o Garro não gosta. O Dorival tem responsabilidade? Tem. Mas para mim, ele é o último da fila. Perfeito. Na fila dos responsáveis, o Dorival está lá atrás. Se fosse mandar um boleto para cada um, o Dorival é o que recebia o boleto de valor mais menor. Baratinho ali na divisão do condomínio. É isso aí. Bom, tá na hora de... Alexandre Silvestre está de volta para comentar sobre as eleições do Timão. Acabou a entrevista por aí, Silver? O que aconteceu? Vou falar assim, na história, grande parte... Não acabou não, André Castro, que é um dos 3 candidatos, continua falando. Eu estou bem baixinho aqui para não atrapalhar a coletiva, Michele. Ele fala do aporte financeiro que pode chegar a $1 bilhão, ou seja, 5 bilhões de reais para o Corinthians. Um trabalho que ele vem fazendo junto a um grupo financeiro já há algum tempo, preparando o terreno para ele se candidatar lá na frente, em 2026. Mas como pintou a oportunidade agora com o impeachment e a nova eleição, ele disse que antecipou esse passo para tentar ajudar o Corinthians. O André, lembrando que ele não é o único candidato, tem o Cittadini e tem também o Osmar Stabile, os dois com espaço aberto aqui na TV Gazeta. Estamos tentando contato com eles, mas por enquanto vamos de André. O André está falando, mas eu selecionei um trechinho aqui que já passou para resgatar para vocês sobre esse grupo, e eu conto quem é o grupo daqui a pouco. O André vai falar agora. Vamos lá. De até $1 bilhão, ele é bem abrangente, como vocês podem ver na própria nota explicativa, tá? Ele envolve toda a parte de reforço para o clube, ele envolve até reestruturação da arena, envolve clube social, envolve contratações, mas tudo isso a gente não pode nunca focar somente no dinheiro. O grande intuito dessa parceria é realmente fazer uma gestão correta, é realmente fazer uma gestão com governança, para que a gente consiga fazer isso e fazer com que o Corinthians seja muito bem administrado daqui para frente. Você já deve ter escutado que existem outras marcas que vão fazer parte desse grupo, tá? Eu não posso ainda definir os locais específicos que nós temos parceiros e respeitamos nossos parceiros que estão atualmente. Então, existem planos, porém os nossos parceiros que estão lá, a gente tem que conversar, entender cada situação para assim seguir adiante. Mas antecipo para vocês que terá sim outras marcas, como eu já antecipei em alguns outros locais. O candidato André Castro, no início da coletiva, ao falar desse grupo, apresentou uma carta de intenção assinada pelo CEO dessa empresa, desse grupo financeiro que detém várias marcas. Ele não abriu as marcas, mas o grupo se chama Banco de Fomento Mercantil Limitada, Grupo GSP. Está até comentando aqui ao fundo, que promete trazer um aporte de até $1 bilhão, ou seja, 5 bilhões de reais. E eu repito e reitero aqui que a TV Gazeta está aberta. Estamos tentando contato com os outros candidatos, o Antônio Roque Cittadini e o Osmar Stabile. Estamos à disposição. Boa sorte, Corinthians. Beleza, Silvestre. Bom, a gente está aí nesse evento, né, do candidato André Castro à presidência do Corinthians. A nossa produção ligou para o Antônio Cittadini e pediu para ele falar em 40 segundos por que ele quer ser presidente do Corinthians. A mesma coisa com o Osmar Stabile. E amanhã teremos aqui o André Castro falando por que ele quer e merece ser presidente do Corinthians. O Stabile e o Cittadini não responderam. Então, amanhã no Gazeta Esportiva, domingo no Mesa Redonda, vocês vão ter os candidatos que mandarem aqui a opinião deles, certo, Garrafa? E é isso. O mesmo tempo para cada um deles, né? O espaço está aqui, está dado. Lamentavelmente, dessa vez, não foi possível a gente realizar o debate, em função de tudo como aconteceu de forma rápida. O candidato vai ser definido para a eleição de 26. Para a eleição anterior, acho que foi profundamente esclarecedor o debate realizado aqui na TV Gazeta, no Mesa Redonda. E assim, olha,
É muito dinheiro, Salazar. Olha, é o valor inteiro do capital da empresa, que inclusive eu estou pesquisando aqui, segundo as pesquisas na internet, essa empresa já foi dissolvida em 2023. Nós estamos fazendo toda a busca de que empresa é essa, de quem é o representante. Isso vai estar no site da Gazeta Esportiva já. A gente pode falar isso melhor daqui para frente no programa, porque hoje não dá tempo. E repara que ele fala até 1 bilhão. Até 1 bilhão pode ser R$100, né? 90 reais. É até 1 bilhão. Né? Então, assim, 85. As pessoas têm que saber interpretar o que é dito e entender quais são as possibilidades reais. É verdade. Qual que é a possibilidade real? Até 1 bilhão é muito alto. Pegadinha do malandro. Até 1 bilhão. Até 1 bilhão pode ser quanto? R$75. Exato. Prometi até 1 bilhão, outra? já tem R$75 para começar. Tem dinheiro? É isso. E, enfim, e as pesquisas sobre o responsável pela empresa que está disposta a fazer isso, por exemplo, qual contrapartida? Ninguém investe esse dinheiro a custo de nada, né? Sim. Isso também ainda não foi explicado. Enfim, tem muita questão para a gente abordar ainda com calma. Segura, peão. Salazar vai na área. Tem com duas fontes no Corinthians que me garantiram que o Corinthians tinha um reforço muito avançado e que ninguém tinha divulgado o nome. Não é o Caio César, não era o Victor, como é que chama lá como é que chama o cara do Botafogo lá? Esqueci o nome dele agora. Não era o Caio César, não era o Esgaio e não era o outro lá, atacante do Botafogo, Victor Sá. Isso, Victor Sá. Não quiseram falar o nome pra mim, mas falaram que... Também nem sei se já contrataram o cara, né? Vai saber. Falaram que é um nome que estava muito avançado, o Corinthians estava pronto para fechar o negócio, e aí rolou o transferban. E o Corinthians ainda tem esperança de contratar esse cara aqui, então... Se alguém contratou, vai contratar até lá, não sei, mas ainda há esperança. Beleza? É o Luizão, né? Que também é uma informação que eu queria passar para vocês, tá? O Corinthians tem interesse no Luizão, mas o transferban atrapalha a vida do Corinthians. O Luizão tá louco para jogar no Corinthians desde o ano passado. Cara, o Luizão tá. O Luizão tá. Ele é um zagueiro que pertencia na West Ham da Inglaterra, foi contratado junto ao São Paulo, foi revelado nas categorias de base do São Paulo. A família é corintiana, ele quer jogar no Corinthians. Tava tudo encaminhado para ele jogar no Corinthians no ano passado, mas o Corinthians recuou. E agora o Luizão tá livre no mercado. Uma fonte me falou que o Corinthians tem interesse nele, voltou a ter interesse nele. Ele foi oferecido há um tempo atrás, o Fabinho não quis. Não sei se foi a necessidade ou a pressão para cima do Fabinho, faz a diretoria voltar a ter interesse no Luizão. Só que o Corinthians hoje está atrás, tem Clube da Arábia, tem o Inter de Porto Alegre, né, tem o Fortaleza. Até o Fortaleza hoje está na nossa frente, porque a gente não pode contratar. Tem o transferban. Hoje o problema do Corinthians é o transferban. Mas o Luizão interessa. Cara, eu acho uma contratação interessante, ele é jovem, ele é alto. Entendeu? Não é porque é alto, grandão, que é desengonçado. A gente teve um Luizão assim no futebol, que foi bem no futebol, chegou até a seleção brasileira, né, que jogou no Cruzeiro, anos e anos no Benfica. Enfim, é um reforço que é interessante, que é jovem, tá livre no mercado, tá? Eu acho que o Corinthians deveria contratar o Luizão, minha opinião, entendeu? A nossa zaga do jeito que tá, não dá pra ficar. Aí o Wesley pergunta assim, será que o Luizão é bom mesmo? Tenho minhas dúvidas, pois não conseguiu ser reserva do West Ham, apesar disso nunca vi jogar. No time B, lá ele marcou muitos gols, marcou até gols, né? Uns 3, 4 gols, eu acho. E jogou lá, acho que 20 e poucas partidas. Cara, não é porque deu... assim, igual o Fernando Gama, não deu certo em um time pequeno na Europa. Cara, o Paulinho não deu certo na Europa. Veio aqui para o Atlético Mineiro e arrebentou. Entendeu? Não quer dizer que o cara não deu certo na Europa. Ele nem jogou lá, nem teve oportunidades. Agora, ele tá livre no mercado, o salário não é alto. Pô, se a gente não arriscar nesse, daqui a pouco vai... Ó, eu não sei se o Luizão é bom, eu nunca vi nenhum Luizão jogar. Eu nunca nem vi um jogo inteiro dele, não lembro dele. Então, Samir, então por que você tá pedindo? Porque eu tô como oportunidade de mercado, um cara que saiu bem conceituado do São Paulo. Tanto que foi pra Inglaterra, Premier League.
Tudo bem, não jogou a Premier League. Foi pro West Ham. Pegou uma experiência lá na Europa. Tem 24 anos. O salário não é alto. Não vai precisar pagar pelos direitos econômicos. Cara, eu acho que vale a aposta, porque também a gente não pode ser crítico com tudo. Eu acho que se ele não jogar nada, tchau, você não pagou caro, entendeu? Você não pagou 6,5 milhões de dólares. Gente, é isso que vocês têm que entender. O Luizão é de graça, entendeu? Você paga salário e luvas e fecha um pacote com ele. É um zagueiro. O zagueiro vai custar quanto? 500 pau, 600 pau por mês? Não, chutando alto. 500 pau por mês. E olha lá, 400. Agora, você entende que se paga 600 de salário para um cara, paga 6 milhões e meio de dólares, que virou 8,5 de dólares. Esse é que é o problema. O Luizão é um risco que você pode correr. Isso não, daqui a pouco vai me parar e sabe quem, né? Davi Luiz. Não é? Na hora que o Davi Luiz fazia assim pro Fabinho, ó. Flamengo. Já era. O Davi Luiz tá aqui com cabeleira e tudo. Ex-vice-presidente do Corinthians, Antônio Roque Cittadini, formalizou a candidatura à presidência do clube na eleição indireta a ser realizada na próxima segunda-feira. A comissão eleitoral recebeu nesta quinta-feira a inscrição de Cittadini, que atuou na gestão de Alberto do Alibe entre 2001 e 2004. Formado em Ciências Jurídicas e Sociais pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, Cittadini trabalhou como advogado e, em 1988, virou conselheiro do Tribunal de Contas do Estado. Ex-presidente do TCE, ele também é conselheiro vitalício do Corinthians. Cittadini se aposentou do TCE na última terça-feira, antecipando a aposentadoria compulsória do serviço público, que ocorreria em 2 de setembro, data em que completa 75 anos de idade. Ele é o segundo candidato a fazer registro na comissão eleitoral, depois do gestor de investimento André Castro. O GE vem tentando entrevistar Cittadini, assim como fez com André, mas não obteve resposta aos contatos até o momento. O presidente interino do Corinthians, Osmar Stabile, que está no cargo desde a destituição inicialmente provisória de Augusto Melo, em 26 de maio, deve ser o terceiro candidato. Ele ainda não registrou a candidatura. O prazo termina nesta sexta-feira. O presidente que cumprirá um mandato tampão até o fim de 2026 será escolhido em eleição entre os 299 conselheiros trienais e vitalícios do Corinthians. A votação do Conselho Deliberativo, marcada após a confirmação do impeachment de Augusto Melo, ocorrerá no Parque São Jorge na próxima segunda-feira, a partir das 19 horas.